Então, como vocês puderam ver lá na publicação, o tema que eu fiquei de falar foi como o uso excessivo de telas influencia, né, interfere na educação dos nossos filhos. A Jéssica está por aqui? Não, mas ainda bem, senão ela saberia responder isso aqui de cor. Mas então, como que a tela, não só o celular, mas como o uso de tela em geral, televisão, tablet, pode interferir na educação dos nossos filhos? A primeira coisa que eu quero levantar aqui com vocês é o que é educação. Porque nós temos que ter esse conceito muito bem formado na nossa mente para prosseguir, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, que eu vou dizer na palavra, aí no decorrer da palavra. O que é educação? O João também vai saber, porque todo professor amou. Quem se arrisca a me dar aí o conceito de educação? Hã? Quero uma classe participativa. Sim, quem mais? Um conceito amplo que envolve aí abrange, né? Vários. Orientação. Que mais? O conceito específico de educação é basicamente desenvolvimento das capacidades do ser humano. Quais capacidades físicas, emocionais? Aqui para a gente também tem a questão espiritual, né? Mas no conceito que eu peguei não tem a questão espiritual, mas é intelectual, moral, física, emocional, todas as capacidades do ser humano. É o desenvolvimento dessas capacidades, ok? Tá, Bruna, é o desenvolvimento dessas capacidades. Mas o que é desenvolvimento? O que é desenvolver? Um processo, assim, ó, em cima, pastor Dário. O desenvolvimento, ele é um processo de crescimento, ele é um progresso. Então, a educação, ela é basicamente o quê? É um processo de criar uma habilidade ou fazer com que essa habilidade moral, física ou espiritual, enfim, no ser humano, ela seja desenvolvida, ela cresça. Então, é um crescimento, é um processo de crescimento ou então um progresso, né? Então, o desenvolvimento, ele é gradual, como o próprio nome já fala, né? Desenvolver. É bastante interessante a gente focar aqui que o desenvolvimento, ele é para sempre, ele não para. Então, a educação, como a educação é um desenvolvimento, ela também é para sempre. Então, essa história aí, vamos casar uma coisa com a outra já, de que eu já estou velho, né? Eu não preciso aprender mais nada, isso não existe. Temos aqui nosso professor João Vitor, temos a Mônica também, que é graduada, o Faim, você é educação física também, né? Sabem que, e pode me dizer melhor que eu, que até o processo físico de uma pessoa idosa, se ela começa a treinar, fazer musculação e tudo, o músculo dela vai desenvolver. Então, o desenvolvimento, ele é algo constante, ele só se infinda quando nós morremos. E assim também, né, já dando uma pregadinha aqui leve, Cristo também nos chama para desenvolver, mudar. É uma mudança constante. Então, até a gente ir para a glória, a gente tem que buscar o desenvolvimento espiritual, moral, físico e, enfim, uma educação em Cristo. Mas, Bruna, por que você está falando isso tudo? Por que eu tenho que ter o conceito de educação e, dentro da educação, eu focar no desenvolvimento? Vocês vão conseguir entender lá no final que eu vou retomar esses dois conceitos, ok? Então, guarda esses conceitos aí, bem guardadinho, na memória de vocês. Então, nós precisamos do desenvolvimento para haver a educação. Como que pode interferir, o que pode causar? O que é a tela, o excesso, não a tela, mas o excesso, não sei aqui, mas aqui no nosso meio hoje, todo mundo teve uma infância livre de tela, né? Assim, de celular, de tablet,
Eu não tinha nem videogame, não era, então acho que ninguém tinha o costume de ficar em telas. Tinha o quê? É, né? Então, assim, eu só jogava videogame quando ia para casa dos meus primos, era o dia inteiro brincando na rua. Então, nós não tivemos esse excesso de tela que os nossos filhos hoje têm, essa facilidade para estar expostos à tela. Essa facilidade, gente, ela já traz um mal, assim, um prejuízo muito grande. Porque quando você tira de perto de uma pessoa, seja qual objeto que for, que ela não vê, que ela não tem contato, ela não tem possivelmente o interesse por aquilo. Mas quando o amiguinho tem, a mãe tem, o pai tem, todo mundo tem, ela está vendo, né? A criança está vendo, o adolescente está vendo. Ah, todo mundo tem, mamãe, todo mundo possui, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Então, já começa aí a questão do visual, de ter acesso visual o tempo inteiro, de que todo ser humano hoje, praticamente, tem um celular. É interessante que tem um pessoal que fica ali perto da minha casa, de rua, que eles fazem umas barraquinhas assim para dormir à noite. Aí todas as vezes à noite que eu passo lá, eu olho, né, para ver, nossa, eu tenho curiosidade, eu dou uma olhadinha. Aí esses dias eu passei lá de carro e eu dei uma olhadinha assim, tava os três são cadeirantes. Os três sentados assim dentro da barraquinha com o celular na mão. Eu falei, olha que coisa, né? Não tem nada, gente, nada. Mas estava lá, o celular e mexendo. Então, esse acesso já livre do jeito que é e esse acesso fácil, ele já interfere muito no uso da tela em si. Mas quais os problemas que isso pode trazer para a gente, que pode trazer para os nossos filhos? Aqui vamos falar de crianças e adolescentes em especial. Mas, ao mesmo tempo que eu estiver falando de crianças e adolescentes, eu quero que vocês também prestem atenção se isso não acontece com vocês. Ok? Quais os problemas que podem acarretar? O primeiro que eu vou trazer para vocês são os problemas cognitivos. Eu acho que todo mundo aqui sabe que a minha formação é em neuropsicologia. E na neuropsicologia a gente estuda a cognição de uma forma geral. O que seria isso? A memória, a atenção, função executiva, que abrange impulsividade, tomada de decisão, linguagem, visão, audição, tudo. Visoespacial, psicomotricidade, tudo. Tá, mas o que isso pode trazer? Qual que é o problema, os problemas cognitivos que o excesso de televisão, não é só celular. Gente, eu quero que vocês ponham muito isso na cabeça, porque esses dias eu estava assim, não, mas o Pedro fica só meia hora no celular. Mas ele estava 2 horas na televisão. Então, assim, era a mesma coisa. Não é no mesmo impacto, mas tem alguns prejuízos são iguais. Não são todos, mas alguns são iguais. Quais os problemas cognitivos? Quem aí me arrisca falar qual um problema cognitivo que o excesso de tela pode trazer para a criança? Falta de atenção. O que mais? Irritabilidade. Irritabilidade vai entrar no emocional. Falta de criatividade também. Preguiça entra na depressão. Ou na ansiedade, porque a ansiedade também paralisa o indivíduo, né? Que a gente vai falar dos problemas emocionais lá na frente. Você falou, pastor? Sim, que aí vem no emocional, né? Falta de criatividade. Por quê? A falta de criatividade entra no conceito amplo, que seria o último que eu falaria, que é o QI, né? A formação coeficiente de inteligência, que é a inteligência de uma forma geral. Por que a criança que tem excesso de tela, ela não tem tanta criatividade como uma criança que brinca ao ar livre, que faz aí diversas outras coisas? Por que vocês acham que ela não tem tanta criatividade? Falta de estímulo.
Se eu estou o dia inteiro na tela e ela constrói tudo, pode falar, Fernanda, desculpa. Sim. E melhorou já? Já melhorou? Aham. Sim, sim. E assim, nós temos que entender que hoje a criação ela é muito diferente de antigamente. Hoje, eu arrisco dizer que ainda há uma dificuldade maior do que antigamente, porque hoje, por excesso de informações que os pais têm, eles querem se enquadrar e se encaixar em todos os tipos de bons pais que dão para eles serem. Então, se isso aqui é eu ser um bom pai, eu quero fazer desse jeito, eu quero estar mais presente, eu quero participar, eu quero levar no pediatra certinho, eu quero tirar o tempo com eles, eu quero... Antigamente não tinha a informação. Quando você tira informação, você não é cobrado. Se não tem informação, ninguém te cobra. Então, hoje, a sociedade, ela cobra mais das mães e dos pais do que antigamente. Antigamente, era assim, vizinha, olha ele aí para mim, eu vou aqui no supermercado rapidinho. Hoje, eu nunca ouvi falar que isso acontece hoje. Não, deixar o Felipe ali, tá, Mônica, na sua vizinha do lado do apartamento, só para você ir no supermercado. Então, por quê? Tinha um relacionamento maior, as pessoas se relacionavam mais, tinha maior confiança também, e automaticamente os filhos conheciam o filho da vizinha e assim por aí vai. Não é o tema de hoje, né? Então eu vou me ater nisso aí. Isso, a cobrança materna, que não tinha. Isso, isso mesmo. Só que a mãe antigamente dentro de casa, eu não sei. Isso, ela cuidava da casa, ela fazia comida, ela cuidava dos filhos, ela dava banho. Mas a questão do carinho e da educação era fez errado, vai na vara. E ponto, não tinha conversa. Hoje, o que cansa as mães que ficam dentro de casa é que veio a questão da psicologia positiva, essa coisa toda de, né, não vou bater, não vou, então eu vou educar, eu vou criar educando, que é o correto, é o processo correto, que é sentar, conversar e esperar que a criança tenha uma maturação até entender e começar a respeitar aquilo, que é cansa demais. É muito mais fácil bater, sem sombra de dúvida. Muito mais fácil bater, gente, não tem dúvida. Olha isso. Então, as crianças são diferentes, a criação é diferente e a cada dia que passa exige-se mais de pais e mães, né? E é como exige muito de pai e mãe, para a mãe às vezes ter um tempo, ou o pai ter um tempo, dá o celular e, gente, está tudo bem, tá? Aqui a gente está falando de excesso, né? Então vamos continuar. Então afeta o QI, coeficiente de inteligência.
Então, por que afeta? Porque a criança, ela não cria mais, ela não está mais, ela não exige mais as outras coisas, a psicomotricidade, a criatividade, o resolver um problema, não existe isso mais. O relacionamento ali com um amigo, quando a gente se relaciona, a gente não fica mais inteligente, porque o próprio relacionamento com o outro, sim, traz informações e problemas. Relacionamento é sinônimo de problema. Se traz problemas, você tem que resolver. Então, a criança não tem mais interesse em resolver nada. Porque a tela, seja em jogo, seja em rede social, seja... Exato. Pronto, tá ruim, eu mudo. Tá ruim, não quero. É simples. Então, ela não... gente, fugiu a palavra da minha cabeça. Que é fazer o exercício de fazer algo. Ela não pratica, mas não é praticar. Mas ela não pratica o ato, né, de que não exige dela essa prática. Então, fica cômodo, fica fácil para a criança. Então, fica basicamente uma criança burra mesmo. É aquela criança que ela é ótima. Não, eu vou lembrar. Não. Então, ela é ótima para passar da fase do Mario. Não, hoje não é Mario mais, né? Minecraft, Roblox, tem outros aí. Ótima, mas ela frustra no brinquedo, ela se deita no chão e chora. Então, ela não tem capacidade de resolver. Tanto a emoção dela, quanto dar conta de uma emoção de uma outra pessoa, né? Qual o outro problema cognitivo que pode trazer? Foi o que o pastor Cid falou, a atenção e hiperatividade. Hoje, os consultórios de neuropsicólogos estão lotados, basicamente, para diagnósticos de TDAH ou autistas. TEA. Ela faz o quê? Sério? Ela lauda. Ela é neuropsicóloga. Não. É lotado. Lotado. São avaliações caras e, mesmo assim, está caminhando para um quadro terrível. E aí que entra a questão de ser um bom profissional e avaliar bem. Por quê? A atenção e a hiperatividade são funções cognitivas que não têm apenas uma questão que envolve elas. A atenção, nós temos diversos tipos de atenção. Então, nós temos a concentrada, a dividida, a alternada e a sustentada. A tela, ela nos tira a capacidade da atenção dividida e alternada. O que seria isso? Eu consegui ler, por exemplo, eu estou lendo e prestando atenção no que a Vivian está me falando. Essa aqui seria a atenção dividida. Eu estou dividindo a minha atenção em duas coisas. Eu consigo fazer isso ao mesmo tempo. Não, o homem já tem... Exatamente, na tela piora. O homem é algo fisiológico, né? Ele é mais objetivo, mais concentrado, mais prático para uma coisa de cada vez. A mulher já foi criada para diversas coisas. Aí você pensa, Olívia, se o Theo já tem dificuldade como homem na atenção dividida e alternada, imagina ele com excesso de tela, desde agora. Na escola, como que vai ser? Quando a professora estiver escrevendo, ele tiver que copiar e prestar atenção no que a professora está falando ao mesmo tempo. Aí entra os possíveis diagnósticos de TDAH. Não, você tem que ver se esse menino tem TDAH, porque ele não consegue prestar atenção. Qualquer coisa ele dá branco, ele não consegue abstrair a informação, ele esquece. Ele não consegue ficar quieto, ele é muito inquieto, e isso entra na questão da ansiedade que a gente vai falar, né, que a tela causa. Então, assim, gente, por que afeta tanto a atenção? Quando eu estou na tela, quando a criança está na tela, eu tenho apenas uma coisa, eu faço apenas isso, eu estou aqui. Eu vou abrir aqui algo para mostrar para vocês, ser mais específica.
que abrir o Instagram, né? Aí vamos supor que eu estou digitando alguma coisa. O que eu estou fazendo? Como que eu estou aqui? Vocês estão me vendo aqui nesse momento. Como que eu estou? Onde estão os meus olhos? Eu estou prestando atenção em alguma coisa à minha volta? Vocês acham que os meus olhos, eles estão captando alguma coisa à minha volta? Não, ele não está. Ele está prestando atenção em um único objeto, em uma única atividade. Eu estou usando a atenção concentrada apenas, eu não estou usando a atenção alternada nem dividida. A partir do momento que eu olho aqui para vocês, o meu espaço visual, o meu viso espacial, ele se amplia. Então, aqui eu estou vendo você, Lívia, mas os meus olhos, ele está pegando toda a minha lateral. E ele está focado, porque o meu cérebro, ele consegue, quando eu olho para algum ponto específico, ele consegue pegar o que está à minha volta. Se você pegar o seu celular e abaixar os seus olhos, a sua cabeça, você vai ver que essa ampliação acabou, não existe mais. Então, aqui, a minha visão, a minha atenção alternada, que é o alternar, trocar a atenção entre você e o Tiago, ou o Jabner, que acabou de mexer o braço, é trabalhada. Então, você acha assim, não está sendo trabalhada. Tá. Quando você olha, quando você vive, vai para fora, sai da tela, o seu cérebro, ele já pega diversos outros estímulos. Diga. Sim. Ela é impulsiva. Isso é impulsividade. Você tem que tirar para ver. A única forma de ver se é a tela ou se já tem um comprometimento cognitivo é você tirar. Sim. É impulsividade. O Pedro também tem muito isso. Ele quer fazer rápido, ele quer mostrar que sabe, e aí ele atropela tudo. Gente, se a criança não tem atenção, se ela não consegue focar, se ela não consegue ver as coisas e prestar atenção naquilo e parar, literalmente prestar atenção e alternar sua atenção e dividir a atenção, o que ela não tem? Se a gente não tem atenção, o que a gente não tem? Outra função cognitiva, memória. Se a criança não tem atenção, ela não cria memórias. Então, assim, cadê o Lucas? Lucas, você põe a imagem para mim, por favor? Se eu vivo no mundo virtual, se eu vivo no mundo paralelo, eu não tenho atenção e, consequentemente, eu não tenho memórias. É basicamente o que qualquer vício faz. Ele nos tira da realidade. Então, ali, eu até briguei com o pastor, né? Briguei assim. Eu falei, ô Cid, eu preciso da sua ajuda, que eu preciso fazer uma imagem. Eu não acho essa imagem, porque é algo que eu quero fazer. O que? Falei, é um menino cheirando o celular. Falou, por quê? Eu falei, porque é a mesma coisa que acontece no cérebro, não faz diferenciação. Aí ele colocava lá para fazer e esse negócio aí saía na boca, saía de qualquer jeito. Falei, cadê a cocaína do negócio no celular? Aí não tinha cocaína, aí a gente não conseguiu colocar o pozinho, né, da droga, para simular mesmo para vocês que é isso aqui que está acontecendo com as nossas crianças. Como assim, Bruna? Você está dando droga. É droga. Ele está assim, ó. Quando você tira, gera abstinência. E o que a abstinência traz? Irritabilidade, mau humor, o que mais? Problemas físicos, tremores, ansiedade, depressão. Isso tudo é uma abstinência de uma droga.
Não tem diferença. O cérebro da criança não sabe que ela está usando o celular. Ele só sabe que ela está usando uma droga. Por que uma droga? Porque esse cérebro, quando essa criança pega a tela e ela vai jogar, e nesse jogo que, consequentemente, se ela pegar, ela vai jogar um jogo que ela ganha, claro. Uma criança aí de 7, 6 anos não vai querer jogar um jogo que perde, ela vai querer jogar um jogo que sempre está ganhando. Passou de fase, o que acontece? Chegou uma notificação no seu celular, o que acontece com o seu cérebro? Isso aqui eu já estou falando para vocês adultos, em paralelo com o que acontece com a criança. O mesencéfalo, que está lá no meio do seu cérebro, ele libera a dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer. Quando ele libera o hormônio, a dopamina, nossa, ganhei, chegou algo, olha, consegui, nossa, que prático, passei de fase, olha que legal esse desenho, olha que massa essa notificação, olha tanto que eu fiquei legal aqui nesse post, olha, tem 20 e tantas curtidas, olha que massa, todo mundo me bajulando, olha aqui que legal. E quando gera essa dopamina lá no meio do seu cérebro, lá, ela é gerada, ela passa para o córtex central. No córtex central, ela libera o prazer. No mesencéfalo ela é gerada, ela passa no córtex central, libera o prazer. Depois, essa dopamina vai para o seu córtex frontal, que é as funções executivas, que é o local onde é responsável por tomada de decisão, impulsividade, por controle, né, da impulsividade, de tudo. Só que como é um hormônio bom que gera prazer, a tendência que a dopamina dá é a impulsividade. Isso acontece também no exercício físico. Se você está correndo na esteira, você começa devagarzinho, ai que preguiça, né? Aí a dopamina vai começar a ser liberada de pouquinho em pouquinho. Aí você, opa, a musiquinha tá legal. E aí já vai, né, correndo um pouquinho. Quando ela chega aqui no seu córtex pré-frontal, o que libera? A impulsividade. Então, eu quero mais. Então, você começa a correr. Eu quero mais. Eu gero um comportamento com essa dopamina. Ela me faz responder ao ambiente, responder o estímulo do ambiente. Então, o que ela faz? O que a criança faz? Ela é impulsiva. Está num jogo, ganhou. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Então, ela gera impulsividade. Eu quero mais. É o mesmo centro de recompensa do vício. Então, o vício, um cigarro, uma bebida, libera dopamina. Não tanto, a bebida nem tanto, mas vamos pegar aí uma coisa que dá prazer, como um vício. A droga, né? Alguns tipos de droga. Libera dopamina, vai para o córtex central, ali libera o prazer, depois o prazer libera a impulsividade. Eu quero mais, então eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa para me dar mais daquilo. E a criança não é diferente, isso acontece a mesma coisa, com a criança e com a gente. É da mesma forma. Então, além da atenção, a hiperatividade também é afetada, a criança fica hiperativa por qual motivo? Por qual motivo que a criança, ela consegue sentar com o celular, mas ela não consegue sentar sem nada? Ué, Bruno, com o celular ela fica quieta, por que sem o celular ela não consegue ficar quieta? Quem aqui sabe me falar? Sim, a liberação da impulsividade também da dopamina, né, que libera. Fora isso, é que ela não está quieta com o celular, né? Isso ela está fazendo algo. Quem aqui já ficou muito tempo em tela, no trabalho, ou em casa, ou nas redes sociais, que à noite estava assim esgotado? Já falou assim, nossa, mas eu fiquei o dia inteiro só mexendo aqui no computador, ou fazendo arte. Nossa, eu estou na tela aqui o dia inteiro. Eu estou em casa, fiquei em casa, não fiz nada, só assisti Netflix e fiquei em rede social e estou me sentindo cansada. Você não fez nada. O seu corpo não fez nada, o seu cérebro fez. Ele não desligou um minuto sequer. Então, é a mesma coisa que acontece com a criança. O cérebro não desliga. O seu cérebro, quando você está em tela, ele está recebendo estímulo o tempo inteiro, estímulo visual, principalmente auditivo.
o tempo inteiro. Gente, isso é uma bomba. Confessando pecado. Tô brincando. Sei. Mas já estava um hábito, já é uma coisa Sim. costumeira. Ele já tinha problema de essas restrições que tem, né? Ele ficava 3 dias sem ir ao banheiro, Sim. né? E isso estava trazendo problema para ele. E eu não sabia o que fazer. Aí eu um dia percebi que o celular estava parado. O celular não, o tablet, né? Que tem que mudar uma coisa que é parado na cara também. E ele conseguiu fazer todos os dias. Mas tinha que levar o tablet para o banheiro. Eu falei assim, olha, aí quando eu vi que realmente já estava passando do limite, eu falei assim, não, pode acabar, tem que aprender a fazer esse negócio sozinho. Presta atenção nisso. Nesse simples ato de ir ao banheiro, quantas coisas que não envolve para a criança, que ela está aprendendo ali naquele momento, que o celular vai tirar dela. Consciência corporal. A criança perde consciência corporal. Ela não tem percepção do meio. Questão motora, puxar o papel higiênico, enrolar o papel higiênico, limpar de forma correta. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Defendida. E até os adultos fazem isso. Só que olha o problema. O problema maior, até a gente faz isso de vez em quando, certo? Mas o problema maior que eu quero deixar claro aqui para vocês é que vocês não tiveram isso na infância. Por favor, revista. Muito. Ainda mais criança. Sim, é muito difícil. É, aí, ó. Não peguem livro emprestado. Eu não podia perder a piada da. É bom ao outro. Então, prestem atenção. Vocês já foram trabalhar a coordenação motora? Vocês já têm a atenção mais desenvolvida? Porque isso foi trabalhado na infância. Vocês não tiveram tela na infância. A gente vai falar disso aqui. Exatamente, nós vamos falar disso aqui. Vai, viu? Olha só, olha só. Tá vendo? Denominador comum é quem? Não preciso falar mais nada, né? A televisão. Não tem. Essa questão de. O que acontece? Voltando para a questão do limite, que a gente vai ver isso mais para frente, mas eu já vou falar porque vocês estão entrando. Isso. Isso. Por isso que eu falei, eu vou falar específico para as crianças, porque é uma coisa muito preocupante mesmo o que está acontecendo, mas os pais, assim, gente, tá tudo errado. Sabe? Igual você falou.
Por que eu vou atender cliente 8 horas da noite? Porque você gosta de ficar no celular. Pronto. Por que eu vou atender ligação? Porque, mas eu tenho o quê? Não tem. É básico. O seu tempo, o seu limite, é você que coloca. Paciente meu só tem uma ressalva. Está morrendo. Que eu atendo ou eu converso. Agora, tipo assim, aconselhamento, qualquer coisa, não falo. Aprendi com o Jabner, né? Porque eu era muito acelerada para responder, para dar, né, um parecer. Eu era muito assim, nossa, muito certa, muito correta. O Jabner, não está na hora mais. Amanhã eu respondo, aí depois de uma semana ele respondia. Mas eu respondia na hora. Eu era assim. Eu era desse jeitinho. O que mudou? Nada. Mudou para mim. Eu criei paz. Então, eu respondo na hora que realmente eu posso responder. Eu estava com os meus filhos em casa, eu queria responder a mensagem. Falei, não, está errado. Então, daqui a pouquinho eu te respondo. Pronto, eu estou com os meus filhos, daqui a um momento eu te respondo. Está morrendo? Está tentando suicídio? Não. Então, dá para... Está muito ruim, vai no hospital. Eu não posso abrir mão dos meus filhos agora para te responder. Acabou. Outra coisa, coordenação motora grossa, né? Que afeta. Porque afina os dedinhos ali, só de apertar, tá ótimo, né? Mas a grossa, sabe aqueles meninos sonso que saem andando esbarrando em tudo, assim? E saem... Ai, mamãe. Sabe, esses meninos mole, igual o Whindersson Nunes já falou, que os meninos assim, que você dá um empurrão e eles já caem no chão. Excesso de tela. Por que não faz exercício, não corre, não levanta, não olha a vida? É excesso de tela. Por que a coordenação motora grossa ela é afetada? Vocês vão ver nos problemas físicos, porque o tônus muscular não é desenvolvido. E aqui também o visoespacial, que eu coloquei aqui, também não é desenvolvido, porque não olha. Não cria percepção de espaço. Opa, se eu passar aqui mais pertinho, eu vou esbarrar e vou me machucar. Então, são crianças que não têm essa percepção hoje. Crianças que não têm o tônus muscular desenvolvido, porque não fazem atividade física nenhuma ao ar livre. E crianças que não têm o visoespacial, que é uma função cognitiva, desenvolvida. Porque se eu não corro, se eu não percebo o que tem na minha volta, como que eu vou saber a distância que o meu corpo está dessa cadeira? Não tem como. O meu corpo, ele vai sendo trabalhado, isso de acordo com o que eu vou praticando. Não pratica, então não vai desenvolver. Todas as funções cognitivas, elas se desenvolvem através de prática. Então, a atenção é prática. Memória, prática. Visoespacial, prática. Estou errada, Faim? Quanto mais uma criança brinca, melhor ela não fica, no correr, mais, não é? Mais estímulo. Então, todos os estímulos, eles cooperam para que as nossas funções cognitivas elas sejam desenvolvidas. Se eu tenho apenas uma função, porque aqui eu trabalho apenas funções cognitivas básicas, visual, né, que eu estou vendo, auditiva, que são funções cognitivas também, e atenção concentrada. Só. Não tem mais nada aqui. Só isso. E o dedinho aqui, né? O dedinho vai dar eler no dedinho do menininho, de tanto ficar... Mas a tendência das escolas é virar tela.
A tendência é essa. Eu acho que isso, assim, se as pessoas forem um pouquinho inteligentes, isso não acontece, né? Um pouquinho inteligente só, porque aí é uma coisa fisiológica. Vai prejudicar em tudo. Então, assim, o visoespacial, coordenação motora e também na função cognitiva, a fala é afetada, né, na criança. E aqui já entrando em problemas fisiológicos, a fala também entra nessa questão aqui, porque a criança ela tem dificuldade na área que a gente fala de Broca e Verne, que são duas áreas da fala. Broca é a área de verbalizar, de falar. Verne que é a área da compreensão. Então, ela tem essas duas dificuldades, tanto na verbalização, né, no ato de falar em si, porque ela não pratica, ela não ouve, ela não está ouvindo ninguém conversar com ela não está ouvindo nenhum estímulo, ela está ouvindo apenas barulhinho de jogo, barulhinho de desenho, tanto na área de compreensão, porque se eu não sei falar, eu também possivelmente vou ter dificuldades de compreender o outro. Então, fica aquela criança que você fala com ela, ela não compreende nada. Você fala bebês, por exemplo, de 0 a 2 anos, que não deveria ter acesso à tela, você vai dar e fala assim, cadê o nariz do papai? Não sabe mostrar. Agora, cadê o nariz, igual o Daniel? Meu filho, cadê o nariz do Daniel? Ele não compreende o que é falado. Então, não é questão de saber nem as partes do corpo, ele não está compreendendo. Eu estou falando inglês para ele. Para ele, aquilo lá não é nada. Por falta de estímulo. Porque não tem adultos falando com essa criança. Essa criança também não está ouvindo adultos. Ela não está ouvindo nada. E isso, ao mesmo tempo que é assustador, é triste, né? A gente para pensar assim. Na nossa época, por mais que a nossa mãe não brincasse, não ficava, os vizinhos, os amiguinhos vizinhos, a gente estava tendo contato. A gente estava falando com eles, a gente estava brincando o dia inteiro com eles. A gente estava ali, com algum ser humano. Hoje não. Hoje os nossos filhos não estão tendo contato com seres humanos. Então, possivelmente, eles estão sendo criados, mas eles não estão sendo estimulados. Então, é parar, falar. Eu pus o Daniel na fono, né, porque eu vi que ele estava com atraso de fala. E aí eu achei muito interessante o que ela ensinou, que é a questão do tato também, né? Ela falou, ele tem que ver você falando, tem que ouvir você falando e tem que sentir. Então, você pega a mãozinha dele e coloca aqui, ó, quando você falar azul, porque ele vai sentir a vibração. E aí, ele chegava na fono para fazer os exercícios, ela falava para ele as coisas e ele fazia assim com a mãozinha. Ele fazia com a mãozinha. A gente ia fazer com ele em casa, eu ia fazer com ele os exercícios e ele vinha com a mãozinha. Aí eu colocava a mãozinha dele aqui para ele sentir. Então, assim, essa questão de ter alguém ali presente para estimular. Mas, como que vai ter alguém sem que esse alguém também está super estimulado por tela? E não quer ouvir e não quer falar. Porque quando a gente está com excesso de tela, a gente cansa, porque o nosso cérebro está o tempo inteiro, né, ali recebendo estímulos, e então a gente está cansado. A gente chega em casa cansado, nós estamos com os nossos filhos cansados, porque queremos estar com os nossos filhos ao mesmo tempo na rede social, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, basicamente, eu já fiz isso muito, eu já me peguei muito fazendo isso. Eu estava na tela e aí eu estava mandando um áudio, o Daniel querendo conversar comigo. E aí, quando eu vi, eu falava assim, para, menino, você não está vendo que está mandando áudio? Aí, na hora que eu fiz isso, já bateu de volta, né? Eu tapa na cara. Falei, mas eu que não deveria estar mandando áudio nesse momento. Porque é com eles, eu estou com eles. Então, tem que ter alguém para estar lá. Então, nós como pais, já fica essa pergunta, nós estamos sendo uns pais presentes de fato ou não? Né? Qual a sua necessidade hoje de ficar com o celular na mão? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Você pega o celular? Para desligar o despertador, olha aí. Para desligar o despertador. Eu estava vendo que a primeira coisa que eu faço quando eu acordo,
primeiro eu falo, nossa, o que eu vou fazer no dia, né? Primeira coisa que vem na minha mente. Aí depois eu já ligo para ver a hora, então, tal hora. Mas aí o que eu faço? Ligo a internet. Aí eu desbloqueio e já ligo a internet. E bloqueio ele de volta. Agora eu estou querendo não ligar a internet cedo. Porque se eu não ligar a internet, não chega notificação. Então, pronto. Mas é um ato já, é um hábito que a gente criou. Isso é hábito. Um hábito muito ruim, por sinal. Continuando. Problemas físicos, então, a diminuição do tônus muscular, na fala, que eu já falei, certo? Miopia, problemas visuais, aí por, o tempo inteiro, tendo estímulos nas córneas, certo? Então, tem a miopia também. Eu estou indo mais rápido porque nós temos pouco tempo, tá, gente? Mas qualquer dúvida vocês podem perguntar. Problema de sono. Como assim? A tela do celular, ela muda. Essa luz azul é uma luz azul que tem aqui, viu, gente? Vocês não conseguem ver que é azul, mas o cérebro, ele capta ela azul. Então, ela muda o nosso ciclo circadiano, que é o ciclo responsável pelo sono, de te falar, Mônica, agora está de dia, você tem que se manter acordada. E agora está à noite, você tem que dormir, tem que descansar. Então, esse ciclo, ele é responsável por fazer essa diferenciação. Se eu fico na tela o tempo inteiro, aqui não há diferenciação. Essa luz faz o mesmo efeito do dia. Então, se eu fico à noite aqui, o meu cérebro, mesmo que eu esteja cansada, entende que eu tenho que me manter em vigília, acordada. Só que ele quer dormir, mas ele entende que você também tem que manter, porque afinal, é a mesma situação quando você pega um avião, vai para outro país, ou o fuso horário, afinal tá dia, tá sol, como que eu vou dormir agora? E aí ele começa a ficar piradão, essa é a palavra mesmo. Aí começa a ficar com excesso de estímulo demais e começa a ficar sobrecarregado. Tem. Aqui. Sim. Homens têm muito isso. Eu vou falar o porquê. Sim, porque a tela, ela não te exige nada. O Jabner também. A tela, ela não te exige uma interação, Tem essa questão. Isso. O que a Mônica exige de você? Atenção. O que seus filhos exigem de você? Se você tivesse um cachorrinho, um papagaio, qualquer coisa, um bicho na sua casa, até um peixe, que eu tenho um peixe, iria te exigir atenção. Tudo vai te exigir uma atenção de interação. Não é uma atenção de você aprender. A tela, nesse caso de assistir, ela te dá uma atenção, ela exige uma atenção, ela te exige uma atenção de olhar e só receber. Entendeu? Até um videogame, por isso a diferença, um videogame ou um jogo que uma criança joga, exige uma interação mesmo que seja mínima. O Pedro, ele vai jogar os joguinhos dele, ele conversa, ele é igual eu na infância. Ele fica conversando. Ah, não sei o quê. Ah, não, por que você foi para aí, bola? Ele fica interagindo com as coisas. A televisão, não. Você não conversa com ela. Você só recebe. Então, você começa a desligar o processamento cerebral. Ele desliga, ele começa a rebaixar. Então, o homem entra naquilo que a gente chama de caixa do nada. O que você está fazendo? Nada. O que você está pensando? Nada. Independente? Não, se for um filme de terror, talvez te dá mais uma... Porque aí te dá uma mais motivação, uma excitação por ansiedade. Porque aí seu cérebro entende que aquilo ali é perigoso, que aquilo é perigoso e que você tem que ficar em estado de alerta. Aí entra o sistema de fuga, Então,
filme de ação, por exemplo, está ouvindo bala, aquelas coisas, por isso que você fica assim, porque o cérebro sabe que aquilo lá é um barulho de bala, é o estímulo, aí ele chega no seu ouvido, libera adrenalina, aí você já sabe, chega no cérebro e te deixa em alerta. Opa, está tendo barulho, isso. Não uma interação de exigir algo dele, de fala, de desgaste, é isso que eu estou falando, está tendo uma interação boa. Sim, é verdade. Porque desliga. Porque não te exige. A mosca dorme. Vamos ter que te estudar um pouquinho depois, então. Se você está no trânsito e por um segundo o trânsito parou, você parou. Aí é seríssimo. Não pode. Isso não pode acontecer, Júnior. Já cai de moto. Estou andando assim, o balançar da rua. Dormiu na moto. Minha sorte é que era rápido. Você tá dormindo? Você dorme bem à noite? 5 minutos de sono para mim é o suficiente. Chega essa pessoa. Eu relaxo. 5 minutos. É. Mas não é sempre. Sei. Não é sempre. Meu Deus, Júnior. Mas assim, algumas vezes. É. Aí você está tendo pouco sono à noite, é o seu ciclo circadiano. Mas assim, Meu Deus. a questão de som muito leve, barulho, movimento, uma coisa assim, sabe? Já não é ativo. Mas é, exatamente. Né, quando as pessoas não conheciam, Descobriu, né? Vamos voltar, gente. Vamos voltar. E o terceiro são o quê? Então, nós já falamos dos problemas cognitivos, dos problemas fisiológicos. E agora o terceiro, nós vamos falar dos problemas emocionais. Né? O primeiro problema emocional é a irritabilidade. Quem aqui que fica em tela muito tempo, quando fica em tela muito tempo, fica irritado? Eu também, eu fico muito irritada. Explodindo, irritadinho. Uhum. O que acontece? Excesso de estímulos. Após o uso. Tem aqueles que ficam tanto, Faim, que não tem nenhum após, né? Então, durante o cérebro, ele já fica ali super aquecido, eu vou dizer nos termos, né, que uso na minha área, sobrecarregado demais, porque ao mesmo tempo que está tendo foco aqui, que tem um foco aqui, tem barulho passando, né? Então ouve barulho, tem menino gritando. Então o cérebro, quando ele superaquece, quando ele sobrecarrega, ele dá um basta, chega. E a forma de dar um basta é falar: cala tu, para tudo. Então, você emite essa resposta de ficar irritado. Então, qualquer barulho vai te gerar irritabilidade, qualquer conversa vai te gerar irritabilidade. Amor, eu quero conversar com você. Não, hoje não, amor de Deus. Por natureza, eu também era. Eu ainda sou muito, mas eu era mais. Já te falei, né? Te falei que nós dois temos que conversar depois. Mas, enfim, a irritabilidade, ela é gerada por excesso de estímulo externos. Interno também. Então, aquela pessoa que está passando por muito problema, né? Pensa em problema o tempo inteiro, ela fica uma pessoa irritada,
Então, às vezes, ela está em casa descansando, o corpo está descansando, mas ela está irritada. Mas a tela gera isso por quê na criança, essa irritabilidade? Porque essa criança está com o cérebro dela funcionando todo o tempo. O cérebro dela não tem descanso. E o nosso cérebro, ele precisa de descanso, não é apenas na hora de dormir. Não é apenas na hora que a gente desliga. Ele precisa experimentar estímulos diferentes no dia a dia. Lá em casa tem uma rede, eu tenho um pé de manga enorme lá, né? E quando venta é muito bom. Então, quando eu já estou um pouco assim mais nervosa, né? Muita coisa, fazendo muita coisa. Quando eu deito lá, eu fecho o olho, vou ouvir o vento. Já é um estímulo? Meu cérebro está ouvindo o vento. Mas não é o mesmo estímulo que tem na tela. Então, quando você fica exposto a um estímulo apenas por um tempo muito grande, o seu cérebro cansa aquela área cognitiva que você está expondo ele. E a sobrecarga dessa área vai gerar a irritabilidade, entenderam agora? Então, a área visual demais, a área auditiva demais. Ah, Bruna, mas eu gosto do que eu faço. A criança ama jogar videogame, ela gosta. Mas o cérebro não entende aquilo só como prazer. Ele tem que desligar ou ele tem que procurar outros estímulos que não seja aquilo, senão ele vai sobrecarregar. E é como um motor, ele superaquece e desliga. Uma hora ele vai desligar. Então, se a criança não tem a percepção que ela precisa descansar e criança não tem, nem os adultos têm, quanto mais uma criança. Se ela não percebe que ela precisa parar, o que o cérebro dela vai fazer para ela parar? Vai gerar alguma coisa. Ele vai fazer com que o corpo dela gere alguma coisa. E a irritabilidade é isso, é o cérebro já falando assim, para, eu não quero estímulo mais. Isso é irritabilidade. Vai descansar, vai fazer outra coisa, eu não quero mais esse estímulo. Essa é a definição de irritabilidade. Quando vocês estiverem irritados, pare e pense o que vocês estão fazendo em excesso no dia. Você tirou aquele estímulo, automaticamente a sua irritabilidade irá diminuir. E assim também funciona com a sua criança. Se ela está muito irritada, tira o estímulo que você está vendo que ela está muito, que aquilo lá vai diminuir. Até a brincadeira. Vocês já viram criança que está brincando muito, aí chega à noite, não quer, e chuta, e briga, e... Por quê? Passou um dia tão bem, está cansada daquele estímulo, a mesma coisa, ela precisa descansar. Então, irritabilidade é isso, sobrecarga de um estímulo. Então, buscar outros estímulos. Como fazer isso? Cada fase da criança, se eu ia falar no final, mas eu vou falar bem rápido agora, tem um tempo específico de tela. Nós adultos também. Então, entre essas duas fases, igual o Pedro está com 6 anos, ele pode ficar 2 horas na tela por dia, que é o recomendado, é o máximo, 2 horas. Não deixa 2 horas seguidas. Intercala essas 2 horas com outros estímulos diferentes. Entendeu? Então, é uma alternativa. Então, a irritabilidade. Segundo, a ansiedade. Por que acontece a ansiedade? Já viu criança? Já é ansiosa por natureza, né? Ela, nossa, a gente vai viajar? Que dia? Como? Onde? É amanhã? Papai, como vai ser? Mamãe, como? É aquela coisa. Quando a criança tem excesso de tela, ela tem um centro que a gente chama de centro de recompensa no nosso cérebro, o tempo inteiro ativo. Então, o adulto também tem isso na tela. Então, ali ela ganha no jogo, aí é recompensada, né? Passa de fase. Ali ela está assistindo um desenho que é recompensado com, nossa, que desenho legal. Então, com prazer, com dopamina. Então, o centro de recompensa dela está tudo bom, não tem nada frustrando ela. Não tem um relacionamento ali, que o que nos frustra é o relacionamento. Ali é só 1000 maravilhas, nós também. Então, quando a gente está ali sem um relacionamento, só para curtir, vendo rede social, a gente vê o que quer, a gente faz o que quer. Então, o centro de recompensa, ele está ativo o tempo inteiro. Quando eu saio dessa tela e vou para a vida real, o centro de recompensa é quase zero.
Essa é a verdade. Principalmente em criança, de que você não pode fazer isso, você não vai fazer isso, você não pode comer isso agora. Então ela começa a ouvir os nãos, que é o educar, certo? Então não pode. Então você tira a recompensa dela. O cérebro ouviu um não. O cérebro ouviu um você perdeu, você não conseguiu. E essa criança começa a ficar ansiosa. Então, qual é a próxima vez que eu vou ter uma recompensa? Isso que acontece. Então, ela quer correr para a tela. Entenderam agora? Então, o que dá prazer na vida dessa criança é só o que dá recompensa para ela, é só a tela, porque lá é muito fácil. Então, crianças expostas à tela, a excesso de tela, tem essa questão da ansiedade aí aflorada, porque são crianças que não têm frustração, porque a tela não gera frustração para elas, não gera nenhum pingo de frustração, ela só tem recompensa. E essa recompensa está sendo 24 horas liberada, não tem um período ali que para. Então, quando ela vai para a vida real, o que acontece? Estou repetindo para ficar bem guardadinho na mente de vocês. O que ela vai para a vida real, o que acontece? Frustra. Então, ela fica ansiosa, ela quer novamente algo que gera recompensa para ela. Então, viram? Isso, aqui também tem. Aí já entra na fase da adolescência, que é ali por volta da idade da Isa, né, sabe? Já entra. Isso. Isso mesmo. Aí são os cyberbullying, que a gente vai falar deles. Que são demais. Demais. Não é? Sei, sei. Aham. Sei. Não controla. Não tem jeito. Não, não controla. Eu falo que se a gente tivesse nascido na época, se as nossas mães estivessem hoje no nosso lugar, o mundo já teria acabado. Porque não tem jeito. Não consegue. Então, assim, qual é o segredo, Fernanda? O segredo é fazer quando eles estão com você. Quando eles não estão com você, entrega para Deus. E descansa. Descansa. Mas eu vi uma rolemã, eu pensava em carrinho de rolemã. Sabe aqueles carrinhos de vidro que é só, quando tem aquela borracha, eu olhava aquela borracha, nossa, dá pra fazer aquele negócio de, não sei se vocês já viram, ou alguém já brincou com ele, né? Veio com uma borrachinha, pegava o arame e ficava empurrando. Era criatividade na hora, Criatividade mesmo. o tempo inteiro. Eu pensava em fazer as coisas assim, eu olhava uma corda, vamos amarrar. Desse jeito. Hoje, O tempo inteiro. Por que a criatividade aflorava? Porque você estava olhando para o espaço, para o todo. Né? Aqui você não olha para o espaço, você olha apenas para algo específico e fica naquilo o tempo inteiro. Então, não tem estímulo para aperfeiçoar a sua criatividade. Sim. Sim. Não, claro. Muito. Exatamente.
Sim, sim. É isso, é o nosso papel, né? E até mesmo quando estão conosco ali em casa e tudo, que você está vendo, tem que gerar essa consciência. Filho, isso aqui não é legal, isso aqui tudo bem, isso aí é o papel. Mas eu não sei, assim, hoje a minha consciência está mudando muito porque antes eu falava que eu ia dar um celular para o Pedro só quando ele tivesse 12, 13 anos, sabe? Hoje, pelo fato de, às vezes, ele ter que ficar com a avó, eu estou pensando em dar antes, ou um tablet ou um celular, mas que tenha só as coisas que são permitidas. Porque se ele pega o celular da avó, ele entra no TikTok. E aí, esses dias, ele lá em casa falando coisas, umas músicas que ele não sabia o que significava. Mas ele estava cantando. Então, assim, a minha consciência está mudando em relação a isso. É melhor ele ter o dele que tenha, do que pegar das avós, que eu não posso falar para elas tirar, eu não tenho isso. Eu não tenho esse direito. Eu que estou errada de deixar. Não são elas. Então, minha consciência está mudando muito nisso. Então, assim, ensinar, né, e proteger da melhor forma possível, no que diz respeito. Tem como a gente tirar a tela 100% hoje dos nossos filhos? Não. Não é a realidade do mundo. E isso até a própria escola, não tem jeito. Esses dias a professora de inglês manda um monte de jogos para eles aprenderem, brincando, sabe? Para eu colocar no celular e o Pedro aprender brincando. Não tem jeito de tirar, mas é a consciência. Tem que ensinar o que é certo e o que é errado. Quer dizer que na casa da avó ele não vai querer o celular da avó? Não. Às vezes ele quer ver besteira mesmo, natureza caída. Ele vai lá e vai querer ver... Ai, gente, eu vou ter que falar isso aqui. Tem uma música que tem um bichinho dançando, todo magricelinho, que fala umas besteiras, sabe? É verde. Esse mesmo. E o Pedro não sabe o que significa. É ridículo. Ridículo. Aí assim, Pedro, não pode, Pedro. Fala coisa feia. Ah, tá, mamãe, tá bom. Não. Vocês não sabiam espanhol, ué. Não, já é. E aí, quando chega, o Pedro foi e viu no celular da avó de novo. Os primos vê, todo mundo vê. Então, assim, é ensinar e confiar que o Senhor um dia alcançará o coraçãozinho deles, ele se converterá. E não vai fazer isso mais, por amor a Cristo. Pronto. Não adianta a gente ficar doido também, né? A gente não tem o controle de tudo. Depressão. Por que causa depressão? Porque a criança ela começa a ter a apatia às outras coisas. Ela não quer fazer as outras coisas porque aquilo ali não gera recompensa e é chato. Exige um esforço, exige interação. Brincar exige um esforço. Conversar com o amiguinho exige uma interação. É muito melhor eu ficar aqui na minha tela, que ninguém me frustra, ninguém fala nada para mim e eu ganho sempre. Então, automaticamente, ela vai ficando uma criança apática, isolada. Eu vou falar. Eu coloquei aqui, não falei, que foi nos sintomas físicos aqui, ó. Problemas com alimentação, que é por falta da percepção, né? Porque está na tela e comendo, né? Aqui e comendo. Eu acho pior que a televisão ainda, porque aqui... Não. Em nenhum momento, né? Isso, então assim, o adulto também. Então, perdeu-se a percepção do o meu corpo está saciado, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou colocando agora no garfo. Então, a percepção, o contato mesmo com a comida e do seu corpo. Percepção de fome e saciedade. Se eu estou aqui comendo, eu não sei se eu estou cheia ou se eu quero mais. Eu simplesmente engoli e continuei. Com a criança da mesma forma que o adulto. Então, tem muitos adultos também que estão com problemas alimentares por causa de excesso de tela, porque não tem consciência corporal de saciedade ou de fome, porque não param para comer. E a criança não é diferente. Então, aí começa a gerar os transtornos, né, alimentares, a bulimia, a anorexia, logo na infância. Problemas de autoestima,
que entra muito na questão dos cyberbullies, que eu ia falar para vocês, que é o quê? É a mídia, quando a mídia causa o bullying. Rede social. Então, fala mentiras lá. Então, vamos supor que a Isa tem Instagram. Aí chegou uma menininha da sala dela, publica uma foto das duas e fala, nesse dia, a Isa comeu 3 coxinhas, vocês sabiam? E isso não aconteceu. Então, espalha mentiras, né? Então, também quer a questão de se comparar com o outro. Os comentários negativos. Isso gera a baixa autoestima e também o bullying, né? Através da rede social, se chama cyberbullying, que é esse bullying aí causado pelas redes sociais. Desafios e desafios. Chocou vocês? Era para chocar, chocou? Se tivesse uma cocaína ali, tinha chocado, mas não tinha? Está incomodando? É para incomodar mesmo. Então, a cumprir o propósito, é isso mesmo. Porque todas as vezes que vocês verem os seus filhos na internet, saibam, na tela, principalmente nisso aqui, ou no tablet, que o contato é mais presente, né, mais forte, porque quando ele está olhando, quando a gente olha para a televisão, ainda tem uma visão mais ampla, né, do que está acontecendo. Então, lá em casa, por exemplo, tem a TV, não sei se na casa de vocês também é assim, tem a TV, mas os brinquedos ficam lá. Então, os meninos, eles estão assistindo, tem hora que eles cansam, eles descem e vai brincar, esquece. Aqui não, aqui só fica aqui. Então, todas as vezes que dá o celular ou um tablet, vê lá, ele fica assim, ó, o cérebro dele fica desse jeitinho aí, ó. Pensa que vocês estão dando um pozinho branco para ele, ele está cheirando o pozinho branco. Porque é basicamente isso que está fazendo com o cérebro dos nossos filhos. Eu já falei dos vícios, né? Então, Bruna, como que essas questões, né? Eu já falei aqui dos problemas cognitivos, problemas fisiológicos, problemas emocionais, que o excesso de tela causa nas crianças. Mas como que esses problemas, para a gente finalizar, pode, então, prejudicar na educação, no processo de desenvolver alguma habilidade nessa criança? Como? Gente, eu preciso falar? Uma criança que não tem atenção desenvolvida, ela vai te ouvir? Uma criança que não tem memória, ela vai aprender alguma coisa? Não. Uma criança que ela não tem vontade de fazer um exercício físico, vontade de fazer nada, ela vai aprender alguma consciência corporal? Uma criança que não tem percepção do que está comendo e da quantidade que está comendo, ela vai aprender o que é benéfico ou não para ela, a quantidade que é benéfica ou não? Isso tudo que eu estou falando é educação. Uma criança que não tem interação social, ela vai ter empatia? Ela vai aprender a ser empática? Não. Ela não tem interação. Uma criança que não tem interação nenhuma com nenhum colega, pode até ter ali na hora da escola, mas chega em casa, não tem interação nenhuma com o pai. O pai e a mãe não fazem esforço nenhum para estar com aquela criança, para conversar com aquela criança, para fazer um programa diferente com aquela criança, nem que seja ir para a porta da rua, sentar lá e ver o movimento. A gente fazia muito isso. E era bom. Se essa criança não tem essa interação, se ela vê os pais só no celular também, o que ela vai aprender? Ela vai te escutar? Eu lembro que eu falei aquele dia, né? Confia quem tem relacionamento. Quem tem confiança é só quem tem relacionamento. Eu confio no Jabner porque eu tenho um relacionamento com ele. Por que muitos casamentos não têm confiança? Porque não tem relacionamento. De fato, convivem, mas não tem relacionamento. A criança da mesma forma. Se ela não tem uma interação social, se ela não tem busca por uma interação social, como que ela vai aprender sobre o outro? Como que ela vai aprender o que é errado, o que é certo? Como que eu vou educar essa criança? Não tem jeito de educar essa criança. Quem está educando essa criança é a rede social, é a mídia, é o jogo, é a tela.
Então, ela vai ser entregue aos seus próprios prazeres. Vai ser uma criança que vai envergonhar os seus pais, porque ela não vai aprender, ela não vai se desenvolver, porque é impossível você educar uma criança que tenha prejuízo na atenção, tem prejuízo na memória, prejuízo visoespacial, que é irritada o tempo inteiro, que não dorme bem, que não come bem, que não tem interação. Isso tudo é tela, viu? O que eu estou falando é excesso de tela. É impossível. Nenhuma criança consegue ser educada assim, em nenhuma área. Querer ir para a rua, eu amava ir para a rua. Papai, deixa eu ir pra rua, não. Uhum. Não vai para a rua, exatamente. Só se estudar, fazer tarefa, fazer isso, você pode ir lá brincar com seu amigo. Olha o que está acontecendo, olha que interessante o que está acontecendo. Furar as bolas. Lá em casa o Pedro tem um tempo de tela, né? E é assim, a rotina é assim. A gente já vai encerrar, viu, gente? Ele levanta e tem um café da manhã, aí faz as tarefas de casa, né? Conversa, fica o nosso tempo ali, tudo. Brinca, aí tem um tempo de tela dele. Aí o tempo de tela dele geralmente é de 11 a 11h30 no celular, jogando. Aí o que acontece? Lá na minha sogra, o tempo de tela dele é livre. Claro, ela não dá conta de fazer o que eu faço. Ela não dá conta mais de sentar, brincar, isso demanda. Aí o que o Pedro começou a fazer? Todo dia que ele acorda, o que ele quer? Quer ir para a vovó Ana. Quer ir para a vovó. Eu comecei a falar, mas gente, por que o Pedro está tanto querendo ir para a casa da avó dele? Aí esses dias eu perguntei a ele, hoje mesmo ele chegou irritado, hoje ele foi para lá de manhã e chegou irritado. Eu não quero apresentar, eu não quero ir para a escola, eu não quero. E aquele menino, eu olhei para ele no Uber. Eu voltei da academia, peguei eles 10 horas, lá na minha sogra, e ele já irritado, nervoso, o Daniel no meu colo. Eu olhei para ele assim, falei assim, fala a verdade para a mamãe, você ficou o tempo inteiro no celular da sua avó, não ficou? Aí ele olhou assim para mim e fez assim, não, só um pouquinho. Falei, Pedro, eu te conheço. Aí ele, fiquei. Aí chegou lá em casa, ele queria o tempo de tela dele, porque era 11 e estava quase dando 11 horas. Eu dei? Não. Falei, enquanto você não desintoxicar, essa palavra que eu uso com ele, falei, desintoxica. Vai brincar, vai inventar, mas não tem nada a fazer. Falei, nada? Você tem uns 500 pistas de Hot Wheels aí, menino. Eu fazia, aí eu começo, negócio das mães antigas. Eu fazia boneca de bagaço de manga. Você tem um monte de brinquedo aí, vai fazer alguma coisa. Vai pintar de tinta, você tem tinta, você tem tela, você tem pincel. Você pode pintar até o teto dessa casa e fica aí falando que não tem nada. Pode desintoxicar, você não tem tela hoje mais. 10 bolas? Tem nada. Eu falei, vai subir no pé de manga. Se vira. Não. Aos poucos. É igual droga. Sua abstinência vai ser grande, você vai sofrer. Pode falar. Sei. Olha esse testemunho aqui, ó. Olha esse testemunho. Uhum. Sei. Droga pura, igualzinho. Júlia, você vai dar mais água para mim, por favor? É a abstinência. Vamos fazer um trato? Vamos fazer um desafio? Vamos fazer um desafio. Nós, adultos, ficar, assim, eu sei que muitos aqui trabalham, né? Mas o celular em si, eu quero fazer um desafio só de rede social. Ficar 1 hora no máximo por dia. Rede social. Aliás, eu
Já correu fora do desafio. Quem mais? A Jéssica, por mim, eu tirava eu tenho um Facebook, mas por mim eu tirava esse tal de WhatsApp, essas coisas, tudo pitando. Eu mesmo. Tudo pitando. Eu não fiz ainda porque Hã? Contando o WhatsApp. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. eu não tenho nem aquele negócio. Aí é complicado. O Tica Azul. Obrigada, Ju. Aquele Tica Azul lá, eu tirei do meu, porque quando a pessoa manda, eu acho que tem uma obrigação que tem que se. Isso mesmo. É isso mesmo. Ah. Aham. Ah. Muito. Muito. Demanda muito. Demanda demais, demais. Oi? Só. Só é tudo igual. Ele vai entrar. Ele vai entrar. Mas é verdade. É verdade. Tem que tirar. O que aconteceu? Eu e o Jabner começamos a fazer isso à noite, né? Lá em casa. Nem eu, nem ele pegavam em celular. Então, assim, os meninos também era zero tela. Tem dia que não dá. Tem dia que não dá. Mas nos dias, na maioria dos dias, a gente começou, né, amor? E assim, os dias que a gente fez, gente, é muito bom. É muito bom. Sim. Sim, exatamente. Sim. Sim. Nossa. Mas se eu tivesse dinheiro, eu te contratava. Só uma horinha. Todo dia. Uma hora, todo dia. Tô quase comprando aqui. Ah, gente, larga de ser hipócrita. A gente aqui. Ah, é triste. É, gente, mas quem aguenta hoje? Porque antes, gente, tinha menino. Antes tinha menino. Eu não tenho um vizinho do lado da minha casa. E o que eu tenho é filho de um Zé Droguinha lá, que eu não quero envolvimento. Mas isso é outro problema, que hoje em dia não. Como que faz? Aí o que acontece? O Pedro desde pequeno, o negócio dele é brincar. Pode perguntar ao Jabner. Brincar, ele quer brincar, mas eu e o Jabner tem que brincar junto. Então eu tô acabada, gente. Eu tô acabada. Eu te contrataria, certeza. Sem sombra de dúvida. Você e uma babá para dormir, para poder dormir à noite. Vamos mentir? Se tivesse um Thiago para você contratar, você não contrataria uma horinha? Com certeza, mas assim, tem pais que não querem envolvimento nenhum, não querem interação nenhuma. Então, o que a gente tem que saber é que quando a gente deixa os nossos filhos em tela, em excesso de tela, né, ali o tempo inteiro, nós estamos negligenciando o primeiro chamado que o Senhor nos deu. A família, a maternidade, a paternidade. Ah, Bruna, mas dá certo, eu odeio, eu nem fui criada assim. Mas seus filhos, você é cheio de bichaiada aí. Seus filhos não precisam ter os mesmos traumas que você teve, talvez por falta de interação com pai e mãe. Hoje você tem mais conhecimento. A quem muito é dado, muito é cobrado. Mas olha, muita coisa que é cobrada em excesso é desumana. Hoje em dia, pela sociedade, pelas redes sociais, é irreal. Isso é irreal, isso não existe. Então, uma mãe que está ali 24 horas, linda, Mônica, linda, a que eu conheço que consegue malhar, ficar gata e ficar lá com os filhos, é só você. Porque há aquelas que têm unhão, toda maquiada, babyliss,
e posta uma fotinha com o filho, você acha, nossa, olha, ela está com o filho dela e eu estou aqui. Isso é irreal, isso não existe. Qual que é o segredo? Ter relacionamento dentro de casa, descobrir o perfil de cada filho, o tempo que cada filho vai demandar com você e cumprir isso. Olha para a sua casa, não olhe para fora, não existe receita pronta. Cada família é de um jeito, cada ser humano é de um jeito. O Pedro me demanda muito mais que o Daniel. O Daniel brinca sozinho com os caminhãozinhos dele. Às vezes eu tenho que me policiar para chegar perto do Daniel e falar, vem cá, meu amor, vamos brincar com a mamãe? Porque ele não me demanda. O Pedro só é comigo ou com o Jabner. Bola, avião, vamos jogar avião, agora você, mamãe, joga o seu. Aquela coisa, ele gosta de interação. Tá vendo? Aí, antigamente, tinha os menininhos que brincavam com eles. Não era demandado isso de pais. Porque criança, de fato, o ideal é brincar com outras crianças. Mas você precisa conhecer como que dentro da sua casa funciona. E para conhecer como dentro da sua casa funciona, tem que sair disso aqui. Isso, aí cada um brinca com o outro. Mas antigamente era assim. Isso. O uso de tela por idade 0 a 2 anos é recomendado? Nada. É possível? Não. Então a gente faz o quê? Deixa o mínimo que consegue. É possível? Pode até ser possível. Mas você vai ficar meio doidinha aí, uns tempos. Aí basta você colocar na balança. Eu quero ficar doidinha ou eu quero dar um pouquinho de tela? Aí você escolhe. Vocês estão vendo que eu estou sendo bem realista, né? Porque isso aqui é o recomendado. Você acha que as babás de quem recomendou isso aqui não põem os filhos deles na tela? Claro, coloca. Ótimo. Ótimo. Disciplina. Nossa, é uma boa ideia. Meio bichado. Ó, de 2 a 5 anos, 1 hora por dia. 1 hora. De 6 a 10, que é a idade do Pedro, 2 horas no máximo. E de 11 para lá, 3. Você sabia que você podia ficar em tela só 3 horas por dia? Aí tá aí. Ai, não sei o que eu sempre ando cansado, irritado, nervoso, parece que eu estou com depressão, não quero ir para a igreja, não quero mais interagir, estou ansioso. Ai, não sei, não sabe. Não dorme bem, porque fica no Instagram. Não alimenta bem, porque vai comer assistindo ou respondendo cliente ou fazendo seja lá o que for. Tem que comer rápido, porque não tem tempo. Certo? No trabalho, trabalha com tela. Aí já também não tem interação nenhuma humana, só fica ali. Chega em casa, igual o Jabner, ele chega em casa, ele se doa para os meninos, para os filhos. Ele é um baita de um pai. Ele se doa para os filhos. Mas isso também desgasta ele. Aí não estou dormindo, não estou comendo, não tem interação. Não faço nada, não faço um exercício físico. Nossa, não sei por que eu estou tão cansado. E o cérebro está assim, ó, no vermelho. Desliga. Esses tempos atrás, a minha cabeça estava tão lotada, tão cheia, que eu não estava conseguindo ler um livro. E ler, eu gosto muito de ler. E aí eu me dei conta, né? Eu comecei a observar, aí eu percebi que eu queria fazer 300 milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas muitas das coisas que eu queria fazer era ficar em rede social. Nada, gente. Sabe o que é rolar a telinha? O famoso rolar a telinha? Não tô fazendo nada. Faz nada, gente. Faz nada. Desliga esse trem, faz nada. Tenta fazer nada.
E observa como que seu corpo vai ficar. É assim que seu filho se sente. E o pior, você ainda teve todo um aparato aí na sua infância melhor que ele. Ele não, ele já nasceu, né? Ele já nasceu na mídia. As próximas gerações. Isso é muito sério. A empatia está acabando por excesso de tela. Assim como as depressões e ansiedades estão aumentando por excesso de tela. Se vocês não tivessem rede social, por um lado, não estaria a mobilização enorme que está tendo para o Rio Grande do Sul. Mas, por outro, eu não estaria com um monte de gente me chamando no WhatsApp falando que está tendo crise de ansiedade. Por quê? Porque não se dá conta de ficar sem ver. E é fraco, não consegue ver. E aí, o tempo inteiro, você está lá rolando. Eu comecei a seguir um rapaz da guerra, né, de Israel e os palestinos. E ele é repórter, ele é fotógrafo. Aí eu estou lá rolando a telinha, do nada, um bebê todo ensanguentado, estraçalhado. Essas imagens vão. Loucura. Isso fica na sua mente. Então, assim, é muito difícil. Então, pessoal, que nós, como pais, possamos nos observar, dar o exemplo em primeiro lugar, começar a voltar mais para o meio ambiente, para uma relação pessoal, para o presencial, né? E sair um pouco, desintoxicar mesmo, porque nós estamos também, de uma certa forma, viciados. Essa é a palavra. E o Senhor não nos chama para que algo nos domine, né? E aí, entrando na questão principal do Evangelho, que é a nossa vida, que deve ser o centro da nossa vida, a tela está tomando muitas vezes o centro que deveria ser de Deus na nossa vida. E isso é muito sério. Os nossos filhos estão aprendendo que o prazer e a recompensa imediata é muito mais importante do que ter um relacionamento com Deus e com a família. E quem está falando isso para eles somos nós. Não é para a escola, amiguinho, não. É a gente. Então, que a gente pode, né, que nós possamos nos analisar e, de fato, começar uma desintoxicação aí no nosso lar, a começar da gente. Amém? Jéssica?